Adson, eu captei essa questão da Libras ser a Libras e o português ser o português, mas eu fiquei com uma dúvida aqui que é a seguinte: como é que eu vou aprender a Libras sem usar o português, sendo que o português é a língua que eu sei de verdade? Como é que eu vou aprender a Libras também sem usar o português? Que mágica é essa? Como é que você aprendeu o português? Você sabia o português antes de você aprender o português? Não. Então, o cérebro, ele tem um mecanismo chamado de cognição linguística. A cognição linguística tem várias características diferentes. A gente poderia ficar horas, dias, semanas só falando sobre o que é a cognição linguística. Mas, em linhas gerais, no nosso momento aqui, a cognição linguística é um mecanismo que o cérebro tem que faz com que você seja capaz de absorver, como se fosse uma esponja que você coloca ali dentro da água e vai absorvendo a água. A mesma coisa o cérebro. O nosso cérebro ele vai absorvendo uma nova língua, entende? No método Libras Essencial, as pessoas às vezes ficam achando que é mágica, né, que a gente faz aqui, mas não é. É método. Por quê? Dentro do método Libras Essencial, o que nós ensinamos os alunos, e a gente vai mostrando ali na prática a aplicação disso e tal para o dia a dia, é o que eu falei, da vida mesmo, né, do caminho. É realmente utilizar e aplicar a ativação dessa cognição linguística, ou seja, você vai utilizar a Libras em si, com as características naturais dela, e além disso, ainda vai utilizar e ativar a sua cognição linguística. Você vai ativar de forma simples, prática e natural aquilo que o seu cérebro já faz de forma natural, esse poder que o cérebro já tem de forma natural de ir absorvendo uma língua. Isso vai acontecer absorvendo a Libras. Agora, como que isso acontece sem depender do português? Lá dentro do método, tem as minhas orientações passo a passo. Então, o método ele é literalmente passo a passo. Então, aqui são os passos, por exemplo. Né? Imagina os passos aqui. Antes de dar aquele passo ali, eu sou como se fosse uma bússola, em que eu vou te orientar, assim, olha, agora essa é a direção, é isso que você vai fazer nessa aula, é isso que você vai fazer nessa prática, desce dessa forma. Eu mostro o exemplo, eu mostro exatamente como funciona, como se fosse uma bússola mesmo, você percorrendo um caminho. Então, a partir disso aí, é ativada uma área no cérebro chamada de sistema SARA. O sistema SARA é uma sigla que significa substância ativadora reticular ascendente. É uma substância que fica aqui no bulbo cerebral e que ela quando é ativada, ela sobe, ela ascende para o cérebro e faz o cérebro prestar muita atenção em alguma coisa. E isso é uma pesquisa científica extremamente renomada e importante, mas a forma como a gente utiliza isso dentro do método Libras Essencial faz com que, de forma consciente, a pessoa vai absorvendo ainda mais da Libras, percebe? Então, é um processo em que a gente ativa a cognição linguística e, ao mesmo tempo, vai mostrando a Libras como ela realmente é. E nessa parte de mostrar a Libras como ela realmente é, a Raquel vai sinalizando histórias em Libras. Agora, não é qualquer tipo de história. Essas histórias que existem ali, elas são histórias que elas têm uma base realmente no cotidiano, mas mais do que isso, cada sinal que é utilizado nessas histórias que a Raquel está sinalizando, literalmente esses sinais foram escolhidos a dedo, sabe? Não é aleatório, né? Então, existe uma sequência ideal de aprendizagem. Existe uma sequência ideal de como que se absorve a Libras em si. Por quê? Em determinadas situações você precisa de usar um determinado tipo de frase. Em outras situações você usa outro tipo de frase. Agora, se na hora que você for precisar de fazer uma frase em Libras, for montar a frase ali, não, agora eu tenho que fazer a frase desse jeito, porque, tipo assim, não vai. Não vai. Então, dentro do método, a gente vai guiando de tal forma que o seu cérebro ele vai absorvendo a essência da Libras e, por estar absorvendo a essência da Libras, você vai se tornando capaz de utilizar a Libras da forma como você precisar dentro do contexto correto, sem ficar quebrando a cabeça, decorando coisas e sem ficar tudo decorando coisas baseado no português. Você vai aprendendo realmente no caminho da Libras. E é incrível,
Porque é muito interessante, né? A gente fica observando e acompanhando os alunos, e aí você vê a pessoa lá no episódio 1, né? Como é uma história, então essa história a gente organizou em 4 episódios. A cada episódio são novas sinalizações, novas práticas, novas orientações no caminho da Libras, e assim, é muito legal, porque eu vejo a sinalização da pessoa ali no começo, e aí depois passa mais algumas aulas, eu vejo, tipo assim, você vê uma evolução assim, pum, sabe? A pessoa vai evoluindo, você vê que realmente a pessoa está caminhando, que ela está se desenvolvendo cada vez mais. Então, os nossos alunos, eles vão vivenciando isso na prática, de vivenciar realmente a essência da Libras, e é nítido a sinalização, ela vai evoluindo ali também, é um processo de desenvolvimento constante. E se você quer vivenciar e experimentar o caminho da Libras, a melhor forma é experimentando o método Libras Essencial. Vai lá, clica nesse link que está logo aqui abaixo e a gente se vê no nosso próximo episódio lá e também lá dentro do método Libras Essencial.